vamos iniciar o nosso culto, eu quero convidar vocês a abrirem suas Bíblias no Salmo 57. Salmo 57, à medida que vocês forem encontrando, se coloquem de pé. Nós vamos ler o verso 5 e o verso 7 em conjunto aí. Salmo 57, versos 5 e 7. Todos achados? Amém? Beijo. Eu não vou esperar vocês acharem. Ok? Salmo 57, versículos 5 e o 7. Leiamos aí. Salmo 57, versos 5 e o verso 7. Ok? Então leiamos. Se exaltado, ó Deus, sobre os céus, seja a tua glória sobre toda a terra. Preparado está o meu coração, ó Deus, preparado está o meu coração, cantarei e darei louvores. Amém? Pedi ao irmão Cícero, ele vai estar nos dirigindo nesse momento na palavra de oração. Oremos. Amém. Ok, ainda de pé, o irmão Danilo vai chegar. Vamos louvar o nosso Deus. Boa noite, jovens. Boa noite, fraco, hein? Primeiro culto de jovens desse ano. Tá fraco, hein? Vamos iniciar cantando. Bom estarmos aqui. Quem sabe cantando esse hino anima todo mundo.
cantar agora Alegria Está no Coração. Pode sentar, pedir ao irmão que chega à frente para recolher a oferta. Enquanto está recolhendo a oferta, o irmão Leandro vai tocar o que ele quiser e ele já ora pela oferta também. Oremos. Pai Santo, Pai querido, nós te louvamos e agradecemos o seu santo nome, ó Pai. Obrigado por mais uma oportunidade de poder estar na sua casa, ó Pai, podendo louvar, podendo agradecer o seu santo nome, ó Pai. Neste momento, ó Pai, te peço por cada jovem aqui nessa noite, ó Pai, nos abençoe com a sua santa palavra logo mais, ó Pai. Obrigado pelos louvores que foram entoados, ó Pai, que o Senhor receba com um cheiro suave. E te peço também para essa oferta, que seja retirada para uso e manuseio da tua obra, ó Pai. É o que eu oro, peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Descansaram? Vamos colocar de pé e vou cantar Aproveite a Liberdade.
subir a nota, fazer umas coiseiras. Fazer umas coiseiras aí, entendeu? Depois. Eu errei também. Depois não é prosei, depois. Pastor. Ficou empatado, né? O irmão Leandro começou a tocar um hino que não era o hino, não foi assim? Aí o irmão Danilo esqueceu de subir e aí ficou empatado, o músico e o dirigente, né? Só quem acertou foi a gente, né? E soube a hora de parar. Não é muito bom. Às vezes acontecem essas coisas, né? Hinos que sobe, que tem alguma volta para lá, para cá, acaba fazendo isso mesmo. Muito bem, eu quero convidar vocês a abrirem suas Bíblias em Provérbios capítulo 2. Nós vamos dar continuidade à exposição, né, do livro de Provérbios. Nós vamos ler Provérbios 2, verso 1 ao 9. Provérbios 2, 1 ao 9. E mais uma vez eu quero pedir para vocês aí nos ajudar na leitura. Aí a gente lê bem forte, tá ok? Bem forte mesmo aí, verso 1 ao 9. Provérbios 2, versículo 1 ao 9. Todos achados? Amém? Vixe. Todo mundo achou? Diz amém. Aí, ó. Então vamos ler. Bem alto, moço. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres o teu ouvido atento à sabedoria e inclinares o teu coração ao entendimento, se clamares por conhecimento e por inteligência alçares a tua voz, se como a prata buscares e como a tesouro escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca é que vem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, escudo é para os que caminham na sinceridade, para que guardem as veredas do juízo. Ele preservará o caminho dos seus santos. Então entenderás a justiça, o juízo, a equidade e todas as boas veredas. Muito bem, oremos. Santíssimo Deus, nós te agradecemos por aqui já ter podido, ó Pai, louvar ao teu santo e maravilhoso nome. Agora também, ó Pai, nós suplicamos ao Senhor que o Senhor fale aos nossos corações por intermédio, ó Pai, da meditação da tua palavra nesta noite. Usa, ó Pai, a mim, sou miserável servo do Senhor, nas tuas mãos, para a glória, ó Pai, do teu santo e maravilhosíssimo nome. E também, ó Pai, que cada um de nós aqui possamos ouvir a tua palavra, entender, guardar, ó Pai, nossa mente, coração e também, ó Pai, colocá-la em prática. Abençoe a cada um desses jovens que aqui estão, o Senhor possa abençoar a vida deles, ó Pai, com todas as sortes de bênçãos espirituais. Também, ó Pai, aqueles que não puderam chegar, o Senhor sabe o motivo também. Esteja abençoando a cada um. E é em nome de Jesus é que nós te pedimos, te agradecemos, com o perdão dos nossos pecados. Amém. Podeis sentar? Muito bem. Nós queremos meditar essa noite sobre a excelência da sabedoria. A excelência da sabedoria. Gostaria de chamar a atenção de vocês aí para já o primeiro verso aqui, na introdução, onde o texto bíblico diz assim: Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos. Salomão aqui, ele introduz o grande tema, inclusive, basicamente do livro aqui, que é o temor do Senhor, né, e o conhecimento. Então, o temor do Senhor e o conhecimento. Essas duas questões, elas andam juntas, né? Por quanto mais nós conhecemos de Deus, mais temor dele nós temos. Quanto mais temor de Deus nós temos, mais nós desejamos conhecê-lo, mais nós desejamos, inclusive, obedecer a tua palavra, né? Então Salomão ele já deixa isso bem claro para nós no verso 1. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, né? Então Salomão já começa logo o capítulo aqui mostrando a importância do conhecimento, né, e a excelência também desse conhecimento que traz o temor ao Senhor.
E isso para que nós alcancemos, né, essas benditas realidades espirituais aqui, da questão do temor e do conhecimento do nosso Deus, é necessário que nós, primeiramente, né, nós precisamos aceitar a palavra de Deus como sendo a coisa mais importante para a nossa vida. Amém, irmãos? Eu não sei, analise você nesse momento na sua vida aí, qual a importância, qual a relevância, né, que a palavra de Deus tem na sua vida. Qual a importância que a palavra de Deus tem na sua vida? E não adianta, né, aquela importância apenas por conta de nós sabermos que ela realmente deve ser importante na minha vida. Então, teoricamente, eu a coloco como sendo importante na minha vida. Mas, às vezes, isso não passa de uma teoria, quando, na verdade, na prática, a palavra de Deus não é tão importante assim na minha vida ou na sua vida. Então, nós falamos assim, não, a palavra de Deus é extremamente importante para mim. Mas, no entanto, quando nós vamos tomar decisões, quando nós vamos andar, né, nos caminhos desta vida aqui, nós acabamos não levando em consideração o que a palavra de Deus nos diz. Ou seja, sendo assim, a palavra de Deus não é relevante para nós. Sendo assim, a palavra de Deus não é importante para nós, porque nós não tiramos conselhos ali. Nós não colocamos ela, inclusive, para nos apontar, né, nos nortear nos caminhos da vida aos quais nós devemos andar aqui. Então, irmãos, nós precisamos, né, aceitar a palavra de Deus como sendo importantíssima na nossa vida. Amém? Amém, jovens? Ela deve ser importantíssima na sua vida. Eu estou aí já há um bom tempo dentro da Igreja Batista Independente, desde quando nasci, né? Eu estava com os meus pais na época na convenção. Depois, com 3 anos de idade, a gente veio para a Igreja Batista Independente. E durante todo esse tempo, né, por dentro da igreja, eu tenho visto, e eu acredito que cada um de vocês aqui também hão de confirmar isso comigo, eu tenho visto pessoas que deixaram a palavra de Deus de lado, que não buscaram, né, o conhecimento de Deus para, inclusive, aplicar nas suas vidas, essas pessoas sofrendo, essas pessoas até mesmo, né, causando problemas para elas que vão perdurar durante toda a sua vida neste mundo aqui. Então é muito importante, jovem, você, começo da vida, é importantíssimo que realmente a palavra de Deus seja importante para você, não só na teoria, mas na prática também. Amém? É importantíssimo. Então, precisamos aceitar, né, a palavra de Deus antes que se tornem rebeldes, né, à voz de Deus, antes que nós venhamos nos desprezar a palavra de Deus como tolos e assim pavimentando um caminho, né, de ruína. A desobediência, lembra disso aqui, né? Eu gostei dessa frase que eu li. A desobediência é a mãe da infelicidade. E ela é mesmo. Ela é mesmo. Lembra do texto lá de Efésios, né, onde fala assim: vós, filhos, sede obediente aos vossos pais, porque isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Ainda bem, ali o texto, ele é uma questão positiva, né? Você é obediente, você honra seus pais, você vai muito bem, viver muito tempo sobre a terra. Mas a gente nunca pode esquecer que o inverso também é verdade. Se nós formos desobedientes, se nós não honrarmos pai e mãe, o que é que vai acontecer conosco? Nós teremos os nossos dias de vida diminuído e a nossa vida será uma vida de infelicidade, uma vida de frustração. Então lembre disso, né? A obediência traz a nós a felicidade, mas a desobediência, né, é a mãe da infelicidade. Nós também precisamos guardar os mandamentos. Então não só aceitar a palavra de Deus como sendo palavra de Deus para nós e tendo ela como importante nas nossas vidas, mas nós também precisamos guardar a palavra de Deus, os mandamentos, né, de Deus. Há pessoas que aceitam a palavra de Deus, aceitam a verdade, mas nunca praticam. Lembra que Tiago diz a respeito disso, né, que a fé sem obras ela é morta. O conhecimento teológico, né, o conhecimento da palavra de Deus, sem a prática, irmãos, não adianta de nada. Imagine você, né, só para a gente ilustrar um pouco melhor isso, mas imagine você tendo na sua vida conhecimento a respeito do Evangelho, sabendo que se morrer sem Cristo, você será lançado no lago de fogo, onde você irá sofrer ali, né, as mazelas do inferno pela eternidade, mas, no entanto, você não aplicar aquilo que o Evangelho diz à sua vida.
você não arrepender dos seus pecados, você não se voltar a Cristo Jesus, você não suplicar que Cristo Jesus perdoe os seus pecados, que salve a sua alma, qual seria a relevância do Evangelho na nossa vida? Nenhuma. Mas por ouvir o Evangelho de Cristo Jesus e aplicá-lo na nossa vida, buscando, né, o perdão, confessando a Cristo como nosso único e suficiente Salvador, é que nós temos a nossa situação mudada. Amém, irmãos? Passamos, né, da morte para a vida, como a palavra de Deus diz. Amém ou não? Passamos da condenação para a liberdade em Cristo Jesus, que Ele nos dá. Então veja que é importantíssimo, né, também praticar a palavra de Deus e não só conhecê-la. Então o escritor aqui, né, de Provérbios, ele nos ensina sobre esta excelência da sabedoria. Mas a sabedoria só teórica, essa não adianta de nada, e nós vamos estar vendo isso mais adiante. Em primeiro lugar aqui, o texto nos chama atenção aqui para que nós venhamos buscar, né, alcançar a sabedoria e o entendimento. Olha o versículo 2, diz assim: para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o coração ao entendimento. Né? Então, alcançar a sabedoria, alcançar o entendimento, aceitar a palavra de Deus, né, guardá-la, é a forma mais segura de obter sabedoria e de obter entendimento. Conhecimento é a mesma coisa que sabedoria? Hã? Não. Conhecimento não é a mesma coisa que sabedoria. Então, o que é sabedoria? Alguém aí, vai, me ajuda aí. O que é sabedoria? Oi? É discernimento, o que mais? Oi? É algo vindo de Deus, a sabedoria. A sabedoria é algo vindo de Deus, é algo que nos traz, né, discernimento. O que mais que vocês têm aí para falar sobre o que é sabedoria? Alguma coisa mais aí? Não. Não? Eu vou pegar aqui o que é a definição, né, que eu tenho aqui, ó. É olhar para a vida com os olhos de Deus. É ver a vida como Deus a vê. Sabedoria não é sinônimo de conhecimento. Sabedoria é a aplicação correta do conhecimento. Sabedoria é ser governado pelos valores de Deus. É andar sintonizado com os passos de Deus. Isso é sabedoria. Sabedoria é você olhar para a vida e identificar aquilo que são os erros que a vida está colocando na nossa frente e identificar esses erros. Olhar a palavra de Deus e ver qual deve ser a sua atitude naquela situação e se voltar, né, justamente a cumprir aquilo que é a vontade de Deus relatado na sua palavra para a minha e a sua vida. Isso é ser sábio. Ser sábio não é ter conhecimento. Diga-se de passagem, irmãos, que eu conheço muitas pessoas nesse mundo aqui que têm conhecimento maravilhoso, mas, no entanto, são tolas. E eu posso, inclusive, enquadrá-las, né, como sendo dentro do grupo das pessoas mais tolas do mundo. Inclusive porque tem muito conhecimento, né, científico, conhecimento filosófico, conhecimento humano, mas não conhecem a Deus. O maior conhecimento que nós temos é o conhecimento de Deus, amém, irmãos? Esse é o maior conhecimento. E este conhecimento, ele obviamente, né, ele tem um poder grandioso na nossa vida quando nós nos voltamos a Ele, quando nós, então, nos dobramos aquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida. Né? Então, a sabedoria é isso. Tudo que vocês disseram e mais isso aqui que nós trouxemos. O que é entendimento? Porque o texto diz aqui que eu preciso não só fazer atento à sabedoria, o meu ouvido, como também inclinar o meu coração ao entendimento. E aí entra aquela questão, né, que foi falada aí sobre discernimento. Entendimento, o conhecimento bíblico aplicado à minha vida vai fazer com que eu tenha entendimento das situações que me rodeiam, das situações às quais a vida oferece. Então é o fruto, o entendimento é o fruto da correta percepção das coisas em volta de nós, da nossa vida. É o completo, né, e o correto conhecimento sobre aquelas questões. É também passar, né, pelo filtro da verdade tudo que está ao nosso redor, tudo que nós vemos, tudo que nós ouvimos. Não é assim? Eu acho que todos nós já notamos que neste mundo existe mais mentira do que verdade. Sim ou não? Mas como é que você vai ver se uma coisa é mentira ou se uma coisa é verdade? Qual a forma da gente identificar? Qual a forma? Qual a forma de você identificar a mentira? Fala para mim.
falando a verdade, conhecendo a verdade, não é assim? É que nós identificamos a mentira. Então, por isso, né, o escritor aqui de Provérbios, Deus aqui, né, ele nos mostra e traz a nós essa importância que nós temos de realmente ir buscar a sabedoria, de buscar, né, o entendimento. E isso tudo nós encontramos através da palavra de Deus. A verdadeira sabedoria, o verdadeiro conhecimento está nas Sagradas Escrituras. Amém? Até a ciência, muitas vezes ela vem com algo como sendo verdade, que eles trazem tal, aquela coisa, e depois passado, às vezes, anos e anos, às vezes décadas, às vezes até séculos, elas acabam descobrindo que não é bem daquela forma e que, olha, a gente tem que ter, né, fizemos uma nova descoberta e não é bem daquela forma como a gente pensava, como a gente levava durante todo aquele tempo como sendo uma verdade. Até por isso, escuta bem o que eu vou dizer, até por isso é que nós temos aí o relativismo no mundo. É porque quando nós pautamos a nossa vida sobre a verdade humana ela sempre vai ser tendenciosa. A verdade humana ela sempre vai mudar. Porque o que é verdade hoje, né, amanhã eu posso fazer aquilo se transformar numa mentira. Eu posso contar e afirmar algo hoje como sendo verdadeiro e amanhã mostrar que aquilo não é assim. Então, por isso há essa questão, né, do relativismo. Olha, porque pode ser verdade. Porque o que é verdade para você é verdade. O importante é ser verdade para você. Né? Tem toda essa ideia aí, essa construção, né, para tirar, vamos dizer assim, a roupagem da mentira e vestir ela, né, com uma outra roupagem. Mas, no entanto, amado, é por conta disso. É por conta de ser pensamentos humanos. E os pensamentos humanos são falhos mesmos. São capazes de haver alterações. Mas quando nós falamos sobre conhecimento de Deus, sobre a palavra de Deus, o que a palavra de Deus diz é que ela é imutável. Amém, irmãos? Por isso ela é a verdade absoluta. Amém ou não? Aí fora vocês aprendem que não existe verdade absoluta, né? O relativismo. Mas não, a palavra de Deus, ela é a verdade absoluta. Ela não muda. Amém? Ela não muda e ela é verdade. E é por isso que ela não muda, né? A verdade jamais tem como ser mudada. Então, amado, Deus aqui, né, nos exorta a buscarmos a sabedoria e também o entendimento. Segunda questão aqui, que o Deus, né, nos mostra aqui nesse texto, está no versículo 3, né? E ele manda, inclusive, no verso 3, olha só, ele diz assim: se clamares por conhecimento e por inteligência, alçares a tua voz. A ideia aqui é de alguém, como se estivesse com uma sede violenta, estivesse já vários dias andando pelo deserto, não tivesse visto água, né? E ele então aqui está clamando por água, ele está realmente sedento pelo conhecimento, sedento pela sabedoria. É justamente isso que Deus espera que cada um de nós façamos com respeito à busca da sabedoria, à busca do conhecimento. É buscar como se fosse a coisa mais importante realmente da nossa vida, como se fosse aquilo que nós mais desejássemos mesmo, e de fato deve ser. Então, olha, é o que o escritor aqui nos ensina. Então, no mundo, né, regido pela insensatez, a sabedoria precisa ser desejada ardentemente, buscada, né, perseverantemente. Ela deve ser assim. A palavra de Deus, cada dia, a palavra de Deus se renova. Amém ou não? Se renova para nós. Amém ou não? Eu até, quem sabe um dia a gente faz esse teste aí, fica de lição de casa a gente fazer uma coisa desse tipo. Mas aqui, ó, nós estamos aí no mínimo, contar aqui 15, no mínimo 17, 18 pessoas aqui. E se eu der um versículo só para todos nós aqui meditarmos durante a semana e chegarmos aqui, falar algo que nós aprendemos naquele versículo, eu te garanto, irmãos, cada um de nós vamos aprender uma coisa diferente do que o outro vai dizer. Isso mostra que a palavra de Deus é um conhecimento que se renova. Amém, irmãos? Não há uma renovação, como muitos querem fazer, né, de renovar ela mundanizando, não. Mas é uma palavra que se renova na questão de que ela tem profundidade. À medida que eu me aplico, né, ao conhecimento de Deus, à leitura da palavra de Deus e a buscar ali cada vez mais conhecimento sobre aquele texto, com mais profundidade, mais conhecimento de Deus eu vou tendo. Mais aquele texto vai falando ao meu coração. Então busque realmente com vontade a sabedoria e o conhecimento de Deus. Amém, irmãos? Saia, ou melhor, né, aprimore aquela sua leitura bíblica
de que você lê lá apenas alguns versos, tal, ou alguns capítulos. Aprimore aquilo. Leia a Bíblia, né? Como muitos fazem aí a leitura anual, né? Nós lá em casa também estamos fazendo, né? Com os meninos lá, buscando fazer essa leitura anual. Mas olha só, preste bastante atenção. Continue fazendo isso, mas procure também conhecimento profundo. Aprender cada vez mais. É importante sobre a palavra de Deus nós termos uma visão panorâmica e por isso é bom a leitura anual, né? Nós lemos 4 capítulos por dia e tal, e nós temos aquela visão panorâmica das Escrituras. Mas também é muito bom quando a gente pega um texto e a gente aplica aquele texto ali a compreendê-lo, né, de forma mais profunda. Então é importantíssimo isso na nossa vida. Então busque realmente a sabedoria. Terceira questão, a sabedoria vale mais e ela é muito mais valiosa do que as riquezas. É o que Deus nos diz aqui no versículo 4. Olha só. Se como a prata buscares e como tesouro escondido a procurares. Veja aí. Ela é mais valiosa do que as riquezas. Como é que, vocês sabem como que se encontra ouro? Sabe ou não? Tem pelo menos 2 formas que eu conheço da gente conseguir encontrar ouro. Uma é aquela que o pessoal normalmente faz nos rios, né? Que ficam ali com aquela, como se fosse uma peneirinha ali, e fica ali, né? E a outra é em mina mesmo. Eles vão fazendo aqueles buracos, né, na terra, e vão entrando, e vão ali buscando achar alguma pepita de ouro. Essa questão da mina de ouro, ela traz o conhecimento para a gente aqui, e o entendimento melhor do texto, que é, o ouro, raramente ele é encontrado na superfície. Na maioria das vezes, o ouro é encontrado em profundidade. E a pessoa precisa escavar muito até encontrar uma pepita de ouro. Assim é também o conhecimento de Deus. Assim é a sabedoria. Não vem você pensar, né, que só uma breve leitura do texto você já logo conhece a Bíblia, porque você leu aquele texto ali, você já sabe tudo sobre aquele texto. E não é assim. É óbvio que numa primeira leitura a gente tem um conhecimento, a gente adquire um conhecimento sim. Mas depois de aplicado aquele texto, buscando conhecimentos mais profundos, é óbvio que o conhecimento que a gente adquire é outro. Quantos aqui administra dinheiro? Você administra seu dinheiro? Lógico. Todo mundo aqui administra. Levanta a mão aí, ou não? Levanta a mão. Todo mundo aqui mexe com dinheiro, não é assim? Todo mundo mexe. Agora, veja bem. Você, então, administra o seu dinheiro. Você sabe administrar o seu dinheiro. Para você, né? Mas se você comparar o conhecimento que você tem nessa administração financeira com o conhecimento de administração financeira, por exemplo, que um desses homens, né, de grandes companhias, né, corporativas, tem em administrar grandes fortunas, você acha que você passa pelo menos perto? Não. O que é o nosso conhecimento nessa questão, né, financeira comparado com essas pessoas? É quase nada, não é assim? Então, só para a gente entender, qual a diferença entre nós e eles? É que eles aplicaram a sua vida ao conhecimento mais profundo dessa área financeira, dessa área administrativa. Enquanto que nós não. Para nós temos um conhecimento que, aos nossos olhos, a gente acha até que basta para a gente administrar o nosso dinheiro. Quando, na verdade, né, a gente deveria, inclusive, aplicar mais ao conhecimento para a gente até administrar melhor o nosso próprio dinheiro, né? Tem gente que se aplica tanto para administrar o dinheiro dos outros, mas quase não faz nada para administrar o seu próprio dinheiro, não é assim? Então, nós deveríamos. Mas, olha, a diferença entre nós e eles é que eles buscaram um conhecimento mais profundo. A diferença entre um cristão que conhece profundamente a palavra de Deus e um cristão que conhece superficialmente a palavra de Deus é essa. É porque aquele que conhece a palavra de Deus profundamente, esse aplicou-se mais a estudar mais a palavra de Deus, a se aprofundar mais aos textos bíblicos. E isso, amado, é importantíssimo para cada um de nós. Não deveria ter cristão com conhecimento superficial das Sagradas Escrituras, não é assim? Não deveria ter. A não ser que fosse um novo convertido, né? Então é óbvio, ele está começando ali na vida e ele. Mas todos os cristãos, todos os crentes em Cristo Jesus, deveriam ter um conhecimento profundo sobre Deus, profundo sobre a sua palavra, e isso inclusive identificaria, né, que ele tem um maior relacionamento, a maior busca de contato com Deus. Então a sabedoria, ela vale mais do que as riquezas, irmãos. E nós precisamos buscá-la, tal como o texto aqui diz, né, como prata, como ouro, escavando mesmo, indo da forma mais profunda no texto, tentando, né, aprender cada vez mais
das Sagradas Escrituras. Então as pessoas buscam com avidez a riqueza para alcançá-la. Mas são poucos os cristãos que buscam a sabedoria de forma mais profunda, o conhecimento das Sagradas Escrituras. A sabedoria, porém, é mais importante que as riquezas. E Salomão sabia muito bem disso, não sabia? Quando Deus olha para Salomão e fala assim, ó, pede o que você quiser que eu vou te dar. E eu concordo com alguns irmãos que dizem assim, ó, Salomão já era sábio antes de pedir sabedoria para Deus, né? Deus só aumentou mais essa sabedoria. Mas veja, Salomão sabia muito bem que a sabedoria valia muito mais do que as riquezas. E é verdade. Quando você conhece, né, sobre algo, é muito mais fácil para você se envolver com aquelas questões, é muito mais fácil, inclusive, para você dominar aquelas questões, não é assim? Como eu disse ainda há pouco, aquele que administra, né, uma grande fortuna, aqueles, por exemplo, que trabalham na Bolsa de Valores, aquele pessoal sabe, eles têm um conhecimento, uma sabedoria sobre aquela questão, de tal forma que eles fazem aplicação, né, compram ações corretas, de repente eles vão lá e vendem aquelas ações nos momentos certos, e assim eles vão ganhando dinheiro, eles vão enriquecendo cada vez mais. Agora alguém pode receber uma fortuna imensa na sua mão, mas sendo ele tolo, não sabendo ele administrar o dinheiro, os recursos, ele vai empobrecer, não é assim? Quantas vezes, eu acredito que vocês já viram isso também, eu já vi várias vezes no Fantástico, né, nesses outros jornais aí, fazendo entrevistando pessoas que ganharam na Mega Sena e que hoje estão mais pobres do que eram, inclusive, antes de ganhar na Mega Sena. Não é assim? Fulano ganhou 22 milhões, o outro ganhou 50 milhões. Aí o que você tem hoje? Ah, não tenho nada. Por que perdeu tudo? Porque não teve sabedoria para administrar o dinheiro. Então veja que a sabedoria é mais importante do que as riquezas mesmo, irmãos. A sabedoria, né, o conhecimento sobre as coisas de Deus é mais importante do que tudo nesse mundo. Amém ou não? Inclusive, quando nós falamos sobre dinheiro aqui, nós olhamos para as Sagradas Escrituras e nós vemos aqui nas Sagradas Escrituras, inclusive no livro de Provérbios aqui, a gente vai ver muito ensinamento de Deus sobre essa questão de administrar o dinheiro. A palavra de Deus fala e traz diversos assuntos, ou melhor dizendo, né, todos os assuntos, não tem nada que ela não fale. Amém ou não? E o que ela fala é bom, é perfeito, são coisas que devem ser aplicadas na nossa vida e serão para o nosso bem, obviamente. Então, Salomão sabia disso. Salomão, ao pedir ali sabedoria para Deus, ele também ganhou riqueza. Ele ganhou riqueza. Ele ganhou poder. A sabedoria faz isso. Ela dá riqueza, ela dá poder. Conhecimento, né? Alguém disse assim, conhecimento é tudo nessa vida. Eu discordo, né? Tudo nessa vida é ter Jesus, amém ou não? Mas o conhecimento é algo muito importante e que, inclusive, nos leva até Jesus, quando nós falamos sobre conhecimento das Sagradas Escrituras. Então, quem quer ficar rico, atormenta, inclusive, muitas vezes as suas almas, né, com a sua alma com flagelos. Mas muitos, né, por amor ao dinheiro, desvia-se da fé também. Esses procuram as riquezas de forma tola. Mas aqueles que são sábios, eles se alinham, né, segundo aquilo que é a vontade de Deus para as suas vidas. Eles aplicam os princípios bíblicos na sua vida. E eles muitos deles chegam a ter fortunas. Mas essa fortuna toda adquirida de acordo com o conhecimento de Deus, e o dinheiro não os domina. Amém ou não? O dinheiro não os domina. Então é importante. Você pode ser rico sim, tá? A Bíblia não fala nada contra ser rico. A Bíblia, ela é contra o que o dinheiro nos domine. Com que a gente ame o dinheiro mais do que todas as coisas. Inclusive é o que foi dito, né, por Paulo a Timóteo, dizendo lá, o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E alguns na sua cobiça desviaram da fé. Veja que Paulo deixa bem claro, né, o amor ao dinheiro. O dinheiro não é pecado não, mas o amor ao dinheiro, esse sim é pecado. Né? Nós devemos ter um Senhor só, e esse Senhor deve ser Deus, amém? Quando nós colocamos o dinheiro como Senhor, você pode ter certeza, esse Senhor será um Senhor carrasco, que vai cobrar muito da sua vida e que vai te colocar em maus lençóis também. Outra questão aqui que a palavra de Deus nos ensina, sobre conhecer a Deus, né? Que o conhecimento de Deus é a essência da própria vida. Irmãos, eu estou completamente convencido
de que quando nós conhecemos a palavra de Deus e aplicamos as verdades nela contidas na nossa vida, nós temos uma vida muito melhor. A nossa vida realmente é feliz. Nós temos felicidade. Nós temos alegria na nossa vida. Mas quando nós deixamos, né, os ensinamentos de Deus de lado, nós vamos ter problema. Então, conhecer a Deus é a essência da própria vida. Olha só o versículo 5 que ele diz assim: então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Olha só, conhecer a Deus é importantíssimo, porque conhecendo a Deus nós vamos ter temor, nós vamos achar o conhecimento através de conhecer a Deus. Essa é a essência da vida. Aquilo que muitos homens, inclusive, procuraram, né, na antiguidade, qual é a razão da vida, a razão da nossa existência. Por que eu estou neste mundo? Amado, as Sagradas Escrituras respondem todas essas perguntas e muito mais. Amém ou não? Então, conhecer a Deus é a essência da vida. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, é o que, inclusive, a palavra de Deus nos diz aqui em Provérbios. E a sabedoria, né, é usar o conhecimento para os melhores propósitos, para conduzir a nossa vida da melhor forma possível. A sabedoria é olhar para a vida com os olhos de Deus, é agir da mesma maneira que Deus age, é andar por veredas direitas, corretas, é não tropeçar, é não andar pelo escuro, não andar tateando pela vida, mas pelo contrário, né? Andar ali com os pés firmados mesmo naquilo que é o conhecimento, naquilo que é a direção que Deus nos dá. Conhecer a Deus é amá-lo, andar com Ele é viver para a glória de Deus. Amém, irmãos? E essa é a essência da vida do cristão. Amém ou não? Ou deve pelo menos ser. A essência é buscar conhecer a Deus cada vez mais e buscar glorificar o nome dele cada vez mais em nossa vida. Para isso que nós estamos aqui. Conhecê-lo e glorificá-lo. Essa é a razão nossa, né? Aqui nessa vida. Então a essência da vida do cristão é justamente conhecer ao Senhor. Também, quinto lugar, a sabedoria, né? Dádiva de Deus. Alguém disse, se não me engano, foi a irmã Michele, né? E é verdade, olha que o texto, né? No Provérbios 6 diz assim: porque o Senhor dá sabedoria, e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. A sabedoria vem de Deus, irmãos. Você pode tentar achar em outros lugares, mas você nunca vai encontrar. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Lembra, eu até disse aqui no início, né, nós começamos a exposição de Provérbios, o que Salomão fez, né? Salomão pediu a Deus sabedoria, Deus deu a ele sabedoria sim, mas Deus deu de que forma? Dando, inclusive, capacidade para ele de, lendo, de olhando para as coisas dessa vida, também aprender coisas humanas. Deus deu essa capacidade para ele sim. Mas veja, a sabedoria real, verdadeira, a sabedoria valiosa, essa ela só pode vir de Deus. Não tem como a gente aprender em livros. Não tem como a gente ter um tutor que vai nos ensinar, né? Inclusive, veja o que eu vou dizer aqui, irmãos. Você pode passar toda a sua vida frequentando a melhor igreja, com o melhor pastor que tem o maior conhecimento das Sagradas Escrituras, e você não conhecer a Deus, e você não adquirir a sabedoria de Deus. Porque além da sabedoria ser dada por Deus, ela é dada individualmente àqueles que a buscam. Por isso que muitas vezes, né, o pregador sobe aqui, o pastor sobe aqui para pregar, e tem gente que não entende nada. Assim, eu não entendi nada. E aí, às vezes a pessoa, não entende nada, fecha o ouvido e deixa assim mesmo. Quando, na verdade, tinha que correr atrás, procurar entender, procurar conhecer mais. E Deus vai dar a sabedoria. Lembra que Tiago diz, né? Se nós precisamos de sabedoria, nós devemos pedir a quem? Que a todos dá e liberalmente. Nós precisamos de sabedoria? Então é isso. É pedir a Deus. É buscar em Deus. E Ele dá a todos. E Ele dá liberalmente. Mas ele tem que buscar, tem que pedir. E justamente a Deus, né? Ele é a fonte. Então existe, né? Para nós aqui, a fonte, né, da sabedoria. E a fonte da sabedoria é Deus. A verdadeira sabedoria é um dom, né, exclusivo de Deus. Aqueles que pedem a Deus sabedoria, esses
recebem com certeza. Sexto lugar aqui, no versículo 7 agora, nós encontramos o texto dizendo assim: ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, é escudo para os que caminham na sinceridade. Então Deus aqui, a sabedoria que Deus dá, também é um escudo protetor para as nossas vidas. A sabedoria nos protege. Sabedoria nos protege. Hoje eu estive com o irmão Antônio, né? E ele estava fazendo um serviço lá na casa da irmã Valda e teve que soldar um andaime que está lá. E aí assim, ó, sai uma luz tão bonita lá quando está ponteando, não sai? Quantos já viram aqui alguém soldando? Sai um foguinho assim, né? Maravilhoso lá, não é? Se você ficar olhando para aquele fogo lá, o que acontece? O que acontece? Hã? Tem gente que não sabe o que acontece, irmão Jana. Você viu aí? Tem gente que não sabe. O que acontece? E o que acontece com isso? Você não vai enxergar nada. Vai parecer que jogaram uma carriola de areia no seu olho. Você vai ficar... Olha, e não é só umas horinhas, não. Vai passar mal ali várias horas, não é assim? Mas quem não tem esse conhecimento, e tem muitas pessoas que não têm, quando vê alguém soldando, faz o quê? Fica de olho lá, né? Porque é tão legal ver na hora que encosta, né? Aquela luz é tão legal. E a pessoa fica olhando, e depois sofre a beça, não é assim? Sofre muito mesmo. E por que ela sofre? Justamente por conta de não ter conhecimento a respeito daquilo ali. Então veja que o conhecimento nos protege. A sabedoria de Deus nos protege. Amém ou não? Olha só, na década de 80, ali, nós tivemos basicamente o auge, no começo da década de 80, o auge do HIV. E as pessoas saíam para o mundão, e elas se prostituíam lá, né, deitavam um com os outros, e olha, nós tivemos o auge do HIV, as pessoas estavam morrendo ali com aquela doença. Ainda que ninguém morra de HIV, né? Mas é uma doença que vai causando a baixa imunidade, e a pessoa acaba morrendo de uma pneumonia, alguma coisa assim. Mas veja bem, muitas pessoas morreram assim. Mas os cristãos foram protegidos por conta da sabedoria que Deus nos dá. Onde Deus nos ensina que o homem não pode viver em prostituição. Amém ou não? Não pode, não deve viver em prostituição. Nós somos protegidos. Olha, nós temos aí fora tantas moças que hoje são mães solteiras. Esses dias mesmo eu vi uma moça que deve ter uns 15 anos carregando um bebê no colo já. Gente, 15 anos. Não terminou nem a escola ainda direito. Estava lá com o bebê no colo. Enquanto que aquelas moças que conhecem a palavra de Deus e aplicam isso na sua vida, elas não vão se envolver em situações assim, e elas não vão ter um filho no colo antes da hora. Ou elas não vão ter um filho no colo, a não ser quando estiverem casadas ali com seus maridos, servos de Deus e buscando constituir uma família para o reino de Deus. Então a sabedoria, ela é um escudo que nos protege. E é isso que a palavra de Deus nos diz aqui, é escudo para os que caminham na sinceridade. Então existe uma sabedoria humana, terrena, que inclusive Tiago lá diz em Tiago 3, né, versículo 15, que ela é diabólica, não é assim? Mas, amado, existe também a sabedoria divina, e é essa que nós devemos buscar. Tiago fala daquela sabedoria humana, né, que é terrena, é diabólica, mas a sabedoria divina, essa é maravilhosa. Essa realmente é essencial para as nossas vidas. Ela desce do alto do céu, ela causa, né, pureza na nossa vida, ela traz para nós felicidade, ela traz para nós realmente uma vida muito melhor do que aqueles que desconhecem. Então preste atenção aqui, jovem, preste atenção. Aplique-se a buscar conhecimento, a sabedoria de Deus. Vai poupar para você dor de cabeça, vai poupar para você sofrimento. Vai poupar. Até com respeito a namorar, né? Aí agora o pessoal aí que está namorando, parece que tem tudo idade já, né? Tá tudo. Mas tem gente aí, os mais novinhos, né? Que fica doidinho para namorar antes da hora. Para quê? É arrumar chifre na cabeça de égua, né? Assim? A gente sempre está exortando, ó, rapaz, você quer namorar? Você tem que ter algumas coisas. Você tem que ter condição de sustentar uma família. Você tem condição de sustentar uma família? Não tem, pastor? Então esquece esse negócio de namorar. Ô moça, você quer namorar? Você tem condição emocional
você tem condição psicológica para adquirir uma família, para ter filho, cuidar desse filho. Se você não tem, esquece. Espera ter. Não fica arrumando chifre na cabeça de égua, não. Problema antes da hora. Né? Faz isso não. Sabedoria é importantíssimo. A verdadeira sabedoria, ela vem de Deus. E ela realmente nos poupa do sofrimento. Salomão diz ainda, né, que Deus é escudo para os que caminham na sinceridade. Ou seja, para quem conhece a palavra de Deus e realmente busca viver aquilo que a palavra de Deus diz. Não adianta, lembra? Conhecer a palavra de Deus e não aplicar. Não adianta nada você vir aqui ouvir todo dia a palavra de Deus, ouvir falando, inclusive, que você não tem que se envolver com pessoas aí de fora, né? Nem o rapaz, nem a moça deve namorar com gente perdida, é julgo desigual e tal. E aí você sai daqui, vai lá e arruma alguém lá fora. Não adianta nada. Isso não te protege, não. A sabedoria só vai te proteger, a palavra de Deus só vai te proteger do sofrimento dessa vida à medida que você aplicá-la na sua vida. Então Deus protege através do conhecimento. Deus também protege, né, seu povo na jornada. Olha só o versículo 8, diz assim: guarda as veredas do juízo e conserva o caminho dos seus santos. O caminho, né, rumo ao céu não é uma estrada atapetada, né, não é uma estrada bem pavimentada. Não é assim. A vida aqui tem muitos problemas. De vez em quando a gente chega numa bifurcação e a gente precisa de um conhecimento para saber qual caminho tomar. De vez em quando a gente chega num buraco ali e a gente precisa de ajuda para transpor aquela situação ali. E para isso, nós precisamos da sabedoria. Não podemos, né, caminhar vitoriosamente nessa vida aqui sem a ajuda de Deus. Pelo contrário, né, sem Deus, sem o conhecimento de Deus, sem a palavra de Deus, o que resta para nós aqui é sofrimento. Mas graças a Deus lá, texto bem conhecido nosso, Salmo 119, que diz assim, ó: lâmpada é a tua palavra e luz. Olha, lâmpada para os pés, luz para o caminho. Isso serve para quê? Para não tropeçar, não é assim? Para não cair no buraco, para não sofrer. Então a palavra de Deus, ela é importantíssima, né? O êxito da nossa jornada, da nossa vida aqui, está justamente na questão de nós nos envolvermos mais com a palavra de Deus, conhecendo mais sobre a palavra de Deus e aplicando mais dela em nossas vidas. Por fim, irmãos, Deus dá pleno entendimento ao povo. Olha o versículo 9, diz assim: então entenderás a justiça, o juízo e a equidade, todas as boas veredas. Se eu buscar, lembra que foi dito lá em Tiago, se eu buscar sabedoria, Deus está pronto para dar a todos. A todos. É isso que ele está dizendo. Então, se eu buscar, eu vou encontrar. A obediência a Deus, né, abre o caminho para o entendimento. Para o entendimento. Eu quero dar um exemplo aqui, a gente está terminando. Eu já até falei sobre isso, né? Mas quando meu pai faleceu, passou um tempo, a minha mãe casou, né, de novo, e eu fui morar sozinho. Eu podia ter feito tanta coisa errada. Ninguém nunca nem ia ficar sabendo. Nunca. Eu morava sozinho mesmo. Sabe o que foi que fez com que eu não tomasse o caminho errado? Que eu não fizesse as coisas erradas? Era o conhecimento da verdade. O conhecimento da palavra de Deus. E por conhecer a palavra de Deus, eu sabia que se eu pegasse alguns rumos, eu iria sofrer muito. Aquilo seria ruim para mim, para a minha vida, para a minha comunhão com Deus. Então eu preferi deixar tudo aquilo de lado e me voltar para aquilo que eram as coisas certas. É fácil? Não é fácil, não. Mas sabe o que eu fiz, inclusive? Eu afundei, não num litro de cachaça, eu me afundei, não em drogas, mas eu afundei para dentro da igreja mesmo. De forma que você queria me achar, era só você ir na igreja. Eu estava na igreja, eu morava na igreja. Eu dormia lá, tomava banho lá e tal. Ia lá em casa, só levava a roupa, né? Lavava a roupa, voltava e ia embora para a igreja de novo. Você queria esconder de mim, era ficar na minha casa. Mas você queria me achar, era ir para a igreja. Jovens, eu termino com isso. É necessário obedecer à palavra de Deus. É necessário amar a palavra de Deus.
para que você não sofra. Aqueles que buscam a sabedoria de Deus saberão tomar as decisões certas durante suas vidas e serão poupados de todo sofrimento. Então tenha a palavra de Deus, o conhecimento, né, de Deus como sendo aquilo que é mais importante para você. Lembre, a sabedoria de Deus, ela é excelente. É ela que você tem que buscar. Estou dizendo que você não pode fazer um curso, uma faculdade, né, um curso técnico. Não estou dizendo isso não. Não me entenda errado não. É importante se fazer, ter uma profissão boa, cuidar da sua família. Mas nada deve buscar, ou superar, melhor dizendo, aquilo que é a busca pelo conhecimento de Deus na sua vida. E não só conhecê-lo, mas praticar. Essas duas coisas devem andar juntas. Vamos colocar de pé, nós vamos orar encerrando. Vou pedir ao irmão Jânio que ore por nós encerrando. Sim. Amém. Pode se sentar, irmão William?